Resumo e comentário pessoal do livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel, capítulo 3. E possivelmente eu vou resumir também o capítulo 4, 3 e 4. O primeiro tópico desse capítulo é o seguinte: guia para um início de uma vida poderosa de ação. Gostou aí, amada? É um guia. Este tópico é para você que está aí pensando e não tem coragem de comentar aqui abaixo para mim, dizendo: Andréia, como eu começo a orar? Como eu começo a minha jornada de oração? Para você. Amada, me diz aí, como se aprende a cozinhar? Você já nasceu aprendendo a cozinhar? Não, né? A gente aprende a cozinhar cozinhando. É o mesmo princípio para a oração. É orando que se aprende a orar. Mas antes, dê uma olhadinha no que diz aqui em Tiago, irmão de Jesus, que nos diz aqui em sua epístola, no capítulo 5, versículo 16, parte C. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é o quê? Poderosa. E o que mais? Eficaz. A oração de quem é poderosa e eficaz? Isso mesmo, de um justo. Oração, agora você já sabe o que é. Poderosa, você também sabe. E eficaz? Não? Oração eficaz é aquela que alcança o resultado, assim, de maneira simples. É um comentário pessoal meu, não está no livro. Eu estou comentando para você melhor entender. A oração eficaz é aquela que você alcança o resultado. E o que é justo? Porque Tiago deixa bem claro que não é qualquer oração que é poderosa e eficaz. Bora entender aqui, bora. No dicionário da língua portuguesa, justo é quem age ou vive seguindo as normas da justiça e da moral. Alguém honesto. Na Bíblia, é a mesma coisa. O justo é aquele que conhece, respeita e pratica fielmente a justiça de Deus. Sério, Andréia? Então eu não sou justa? Calma, mulher, calma. Nem você e nem eu. A palavra deixa bem claro, em Romanos 3 e 10, ela fala lá, realmente, não há nenhum justo. Nenhum sequer. E ainda enfatiza, não há e não há mesmo, nenhum sequer. Mas, bendito, mas, a própria palavra também nos diz em Romanos 4, 23 a 25 e capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte, vou ler para você. As palavras que lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele. Ele quem? Está falando de Abraão aqui, tá? As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Nós quem? Nós, amadas, nós. A quem Deus creditará justiça, ou seja, declarará justo. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, isso aqui já é o capítulo 5, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amada. Pelo dicionário, eu não sou justa, coisa nenhuma. Mas, bendito mais,
pela palavra de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo em meu lugar, eu sou e você também é declarado justo. Amém, amém. Então, voltando para Tiago 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você entende agora, né? É só a oração do justo que será ouvida. Deixa eu abrir um parêntese aqui, amada. Se você não entendeu ainda o processo da nossa justificação em Cristo, que eu comentei aí acima, comente aqui embaixo, coloca nos comentários, me peça uma melhor explicação e eu voltarei num vídeo à parte, explicando tudo, ok? Fechou o parêntese? Bom, ainda dentro deste capítulo, este livro nos apresenta alguns princípios da oração poderosa. Vou citá-los agora para você de forma resumida, mais clara para você entender. Alguns princípios. O primeiro, ore com atitude de autoridade e confiança no nome de Jesus. Em Hebreus 4, versículo 16, nos diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amada irmã, nós não nos aproximamos de Deus por iniciativa própria. É Ele quem nos convida. E nós não nos aproximamos em nossa própria justiça, mas na dele. Portanto, não há por que nos achegarmos a Deus com falta de confiança ou esperança. Entendeu aí? Segundo princípio, gaste tempo de qualidade, permitindo que Deus sonde você, para que Ele te limpe de qualquer pecado ou impedimento. E aqui entra o tipo de oração de confissão de pecados, baseado em Provérbios 28, versículo 13, que nos diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Amém. Terceiro princípio é: peça que Deus o encha e o unja com seu Espírito Santo. Pensa nos pedidos de oração que Deus ama, amada, são esses aí. Romanos 8, 26, a palavra nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. E de que forma? Com gemidos inexprimíveis. Amado Espírito Santo, eu te adoro. Quarto princípio, determine-se a orar com fé e expectativas genuínas. É muito importante lembrar que a fé deve ser uma escolha e mais que um mero sentimento. Não espere por isso, não é sentimento. Muitas vezes você terá que escolher crer e continuar orando em detrimento das circunstâncias e sentimentos contrários, ok? Mas é assim mesmo. Isso requer prática. Quinto princípio, peça a Deus que impeça, peça a Deus que Ele impeça a influência de Satanás sobre você e sobre o que estás orando. A oração não é para nos prepararmos para a batalha. A oração, amada, já é a batalha. Sexto o quê? Princípio, viu? Princípio da oração poderosa. Sexto, peça a Deus por fervor em sua oração, que Ele te ajude a orar com paixão, de todo o coração e total entrega. Peça a Deus. Sétimo princípio, seja o mais específico possível. Pare de rodear o toco. Você conhece essa expressão? Rodear o toco? É aquelas pessoas prolixas. Não sabe, conta uma história, conta para chegar num fato em si. Não rodeia o toco com Deus. É isso que
este princípio está dando ideia para nós fazermos em nossas orações. Nada de ficar rodando toco com o Papai do Céu. Vá direto ao assunto, mulher. Lembre-se que a oração não é um mecanismo informativo para Deus, ok? Ele já sabe o que a senhora vai pedir para ele. Então, não rode o toco com Deus. Não precisa. Ele sabe o que você vai pedir, mas ele quer ouvir você pedir. Em Filipenses 4:6 nos diz: em tudo, pela oração. Em tudo, pela oração e súplicas e mais, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse ação de graças aí, eu diria que é aquela cereja do bolo, sabe? Você vai pedir tudo, aqui está falando tudo, mas com ações de graça. Você vai pedindo e já vai agradecendo e já vai adorando a Deus. O último princípio, com relação a pedidos muito importantes, mais sérios, busque parceiros comprometidos com a oração, ok, amada? Para se unir a você diante de alguma necessidade, algum pedido muito sério. Isso é bíblico, sim. Mateus 18, versículo 19 nos diz: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quem disse isso? Quem disse isso? Isso, o amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine de 2. Capítulo 4. Agora é o capítulo 4. Os próximos capítulos desse livro será tipo uma dissertação mais detalhada sobre os 5 pedidos de oração que nós já estudamos sobre eles, certo? Mas eu falei só por alto. Agora eu vou dar mais detalhes sobre ele. Lembra deles? Louvor e adoração com ações de graça é o primeiro. O segundo é confissão e arrependimento. O terceiro é petição e súplica. O quarto é intercessão e o quinto é meditação. Nesse capítulo 4, então, veremos melhor o primeiro tipo. Só que aqui nós vamos chamar de fases e não tipos de oração. Tá bom, amada? Acompanha aí, quem está anotando. Nós vamos chamar aqui de fases. Nós vamos ter 5 fases da oração. A primeira fase: aproximando-se de Deus através do louvor e da ação de graças diariamente. Na verdade, não há um modelo de oração a ser seguido. Seu tempo diário com Deus é um relacionamento e por isso deve ser com espontaneidade, deixar fluir, mas também com um pouco de criatividade, senão vira reza, né, amada? Mas, como já foi dito, se você conhece, mesmo que pouquinho, a Deus, nunca você iniciará sua oração sem antes adorá-lo e render glórias a Ele. No Salmo 100, verso 4 diz: entrem por suas portas de que forma? Com ações de graças, e em seus átrios como? Com louvor. Mas, Andréia, como é isso, mulher? Na íntegra, na prática. Bora lá. Passos para um momento de louvor significativo. Vamos a esses passos. Com paciência e sem pressa, comece agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Talvez fazer uma listinha o ajude. Ajude. Vai por mim. Peça socorro ao Espírito Santo, porque você vai precisar. Nós temos dificuldade de listar coisas, as bênçãos de Deus. Às vezes a gente tem mais facilidade para citar, para fazer uma lista das necessidades. Sabe? Você vai perceber que esta prática vai ajudar muito o fluir da sua oração, dessa primeira fase da sua oração. Porque uma alegria muito grande te invadirá conforme você vai listando essas coisas, essas bênçãos que Deus tem dado para você.
isso vai invadir o teu coração, uma alegria vai invadir teu coração de tal forma que você vai contemplar tanta a glória de Deus em você, por você estar diante de tantas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Tanto a vida material quanto a espiritual, tá bom, amado? Cante comigo aí. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, disse-as uma vez, e as de ver surpreso o quanto Deus já fez. E ainda fará. Hino do cantor cristão, número 329. Minha amada, se você continuar indiferente e sem vontade de orar depois desse primeiro passo, sinto muito informá-la, há algo de muito errado com você. Abra um parêntese aqui. Querendo uma ajuda mais de perto quanto a isso, pode me procurar. Meu WhatsApp está aí na descrição. Me procure no privado. Eu vou estar à sua disposição, debaixo da graça, misericórdia, da unção de Deus. Eu posso te ajudar e orar junto com você. Continuando, ainda dentro desse passo, eu te aconselho a que você faça uma outra listinha. Agora você vai anotar tudo dentro do seu limite de conhecimento, é claro. Vai anotar o que Deus é na sua essência, suas características e seus atributos. Pega papel e caneta e faça aí. Exemplo, eu vou dar um exemplo, vou ajudar vocês. Deus, eu te louvo porque tu és soberano. Deus, eu te louvo porque és amor. Te louvo porque és o único Deus. Nunca houve, nunca haverá outro, nem para se comparar. Te louvo porque és misericordioso. E vai e deixa o Espírito Santo fluir em você o que Deus é. Prepare os papéis e as canetas que a tinta vai acabar. A lista não tem fim. A lista não tem fim. Agora, se aqui, minha amada irmã, você não conseguir listar nem 20 atributos de Deus, eu sou obrigada. Me perdoe, mas eu só quero te ajudar. Eu quero ser sua amiga, sua parceira de luta. Se você não conseguir listar pelo menos 20 atributos do nosso Deus, sou obrigada a te desmascarar. Você não está lendo a Bíblia. E tem mais. Eu vou chutar aqui que talvez você não esteja indo tanto à igreja. E aí, amada, fica difícil continuar. Oh, mas nunca é tarde. Nada, não fica triste, não é tarde. Declare agora aí que você vai retomar os estudos da palavra de Deus com o objetivo também de conhecê-lo melhor. Por que eu falo também? Porque a palavra é o nosso alimento, mas é nela que nós conhecemos o nosso Deus. Falou amém aí, ungida? Fala um amém aí. Com um maravilhoso hábito de meditar em quem Deus é e em tudo o que Ele tem feito por nós, eu te garanto, logo o teu louvor fluirá natural e espontaneamente. E se tiveres dificuldade, não hesite, peça socorro. Senhor, me ajude a me aprofundar na adoração a Ti. Peça socorro para Ele. E pense em pedidos que Deus não demora de jeito nenhum para responder, amada. É esses aí. São esses que te levam para mais perto dele. Sabe por quê? Porque você está pedindo algo que está no coração dele. Quando você pede por santidade, quando você pede para ele te ajudar a orar, quando você pede para ele aumentar a sua fé, para você temê-lo mais, para você amá-lo mais, você está pedindo só coisas que estão no coração dele e que não tenha dúvida que é da vontade dele que você está pedindo. O salmista, no capítulo 34,
Salmos nos diz: louvarei o Senhor quando? Em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Quer você esteja doente ou sã, quer você esteja empregado ou desempregada, quer você esteja com depressão ou não, seja lá o que for, louvarei quando? O tempo todo. E o seu louvor nos meus lábios estarão por quanto tempo? Sempre. Não espere a bonança. Louve-o na tempestade também. E cá para nós duas, este é um louvor que mais agrada o coração de Deus, sabia? Agrada tanto, 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 que as mãos dele ficam coçando para derramar as bênçãos na tua vida, amada. Claro que Deus não tem mão, gente. Isso é o que chamamos de antropomorfismo, viu, amada? Depois procura aí saber o que é antropomorfismo. Então, concluindo este capítulo e essa dissertação sobre a primeira fase da oração, eu digo: se você gastar um tempo regular, significativo em louvor, Deus irá fazer a parte dele, viu? Qual é a parte? Revolucionar seu relacionamento com Ele. Você quer ou não quer isso, amada? Eu quero. Fim dos capítulos 3 e 4.